Aleluia, irmãos, bom dia, glória a Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui irmão Alexandre do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje, um domingão, né? Hoje, 7/9 de 2025, já estaremos começando aqui a leitura bíblica, 97º dia, onde no Novo Testamento iremos ler Juízes, capítulo 3 e 4, depois pularemos para o Novo Testamento, o livro de Marcos, capítulo 4, versículo 21 ao 41. E terminando aqui, viu, eu irei direto para a Escola Bíblica Dominical, viu? Não perca a Escola Bíblica Dominical, que em breve irá começar. Conte sua esposa, seus filhos, e vão todos para a escola bíblica aprender do Senhor. Tudo bem? Em breve estarei aqui posicionando a webcam para nós começarmos com a oração, agradecendo a Deus pelo nosso levantar, pelo nosso dia, e que possamos estar alegres por estar diante da sua palavra. Em breve começaremos. Aguardem. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui diante da tua palavra. Hoje, neste domingo, meu Pai, onde nós estaremos aqui aprendendo da tua palavra no livro de Juízes e no livro de Marcos, e que possamos sair, meu Pai, engrandecidos, porque a tua palavra tem poder. Muito obrigado, meu Senhor, pela noite de sono tranquila, e que possamos logo mais, Senhor, ir para a nossa escola bíblica dominical, aprender mais de Ti. Muito obrigado, meu Senhor, pela esta oportunidade. Muito obrigado pelos livramentos. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado, meu Senhor, por a cada dia por estar conosco para nós perseverarmos neste projeto de ler a Bíblia durante um ano, se o Senhor permitir. Já estamos aqui, meu Pai, no 97º dia, para a honra e glória do Senhor, e nós não queremos desistir. Obrigado a todos que estão orando por este projeto, aqueles que estão participando nas suas casas, que o importante aqui, meu Senhor, o foco é justamente conhecer da pessoa do teu Filho Jesus e das Sagradas Escrituras. Por isso, abençoa grandemente esta leitura, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos, Juízes, 2 capítulos somente, capítulo 3 e capítulo 4. Juízes capítulo 3 tem como subtítulo Servidão dos Israelitas sob Cusã, rei da Síria ou Arã. Versículo 1 fala, estas, pois, são as nações que o Senhor deixou ficar, para por elas provar a Israel, a saber, a todos os que não sabiam de todas as guerras de Canaã. Isso tão somente para que as gerações dos filhos de Israel delas soubessem, para lhes ensinar a guerra, pelo menos as gerações que, dantes, não sabiam disso. 5 príncipes dos filisteus e todos os cananeus e sidônios e heveus que habitavam nas montanhas do Líbano, desde o monte de Baal-Hermon até a entrada de Amate. Estes, pois, ficaram, para por eles o Senhor provar a Israel, para saber se dariam ouvidos aos seus mandamentos que tinha ordenado a seus pais pelo ministério de Moisés. Habitando, pois, os filhos de Israel no meio dos cananeus, e heteus, e amorreus, e ferezeus, e heveus, e jebuseus, tomaram de seus filhos para si por mulheres, e deram aos filhos deles as suas filhas, e serviram a seus deuses. E os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e serviram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu em mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim durante 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor deu na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, e a sua mão prevaleceu sobre Cusã-Risataim. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor esforçou a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e tomaram a cidade das palmeiras.
E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes levantou um libertador, Eude, filho de Gera, benjamita, homem canhoto. E os filhos de Israel enviaram pela sua mão presente a Eglon, rei dos Moabitas. E Eude fez uma espada de 2 fios, do comprimento de um côvado, e cingiu-a por debaixo das suas vestes à sua coxa direita. E levou aquele presente a Eglon, rei dos Moabitas, e era Eglon homem muito gordo. E sucedeu que, acabando de entregar o presente, despediu a gente que trouxera o presente, porém voltou do ponto em que estão as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse: Tenho uma palavra secreta para ti, ó rei. Este disse: Cala-te. E todos os que lhe assistiam saíram de diante dele. E Eude entrou no cenáculo fresco que o rei tinha para si só, onde estava assentado, e disse Eude: Tenho para ti uma palavra de Deus. E levantou-se da cadeira. Então Eude estendeu a sua mão esquerda e lançou mão da espada da sua coxa direita e lhe a cravou no ventre, de tal maneira que entrou até a empunhadura após a folha, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre, e saiu-lhe o excremento. Então Eude saiu à sala e cerrou sobre ele as portas do cenáculo e as fechou. E saindo ele, vieram os seus servos e viram. E eis que as portas do cenáculo estavam fechadas, e disseram: Sem dúvida está cobrindo seus pés na recâmara do cenáculo fresco. E esperando até se esfatearem, eis que não abriu as portas do cenáculo. Então tomaram a chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. E Eude escapou enquanto eles se demoraram, porque ele passou pelas imagens de escultura e escapou para Seirá. E sucedeu que, entrando ele, tocou a buzina nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, e ele adiante deles. E disse-lhes: Segui-me, porque o Senhor vos tem dado a vossos inimigos, os moabitas, na vossa mão. E desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão, a Moabe, e a nenhum deixaram passar. E naquele tempo feriram dos moabitas uns 10.000 homens, todos corpulentos e todos homens valorosos, e não escapou nenhum. Assim foi subjugado Moabe naquele dia, debaixo da mão de Israel, e a terra sossegou 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Juízes capítulo 4 tem como subtítulo Servidão sob Jabim, rei de Canaã. Versículo 1 do capítulo 4 diz: Porém os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Císera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia os filhos de Israel violentamente. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo, e habitava debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes de Naphtali, e disse-lhe: Porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: Vai e atrai gente ao monte de Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon a Cícera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com a sua multidão, e o darei na tua mão. Então lhe disse Baraque: Se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. E disse ela: Certamente irei contigo, porém não será tua a honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Císera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naphtali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si, e Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obade, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zaananim,
que está junto a Quedes, e anunciaram a Cícera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. E Cícera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até o ribeiro de Quizon. Então Débora disse a Baraque: Levanta-te, porque este é o dia em que o Senhor tem dado a Císera na tua mão. Porventura o Senhor não saiu diante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Císera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque. E Císera desceu do carro e fugiu a pé. E Baraque seguiu após os carros e após o exército até Arosete e Agoim, e todo o exército de Císera caiu a fio de espada, até não ficar um só. Porém Císera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. E Jael saiu ao encontro de Císera e disse-lhe: Retira-te, senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela cobriu com uma coberta. Então ele lhe disse: Dai-me, peço, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Então ela abriu um odre de leite e deu-lhe de beber, e o cobriu. E ele lhe disse: Põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se alguém vier e te perguntar e disser: Há aqui alguém? Responde tu então: Não. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono, e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Císera, Jael lhe saiu ao encontro e disse-lhe: Vem, e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Císera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus naquele dia sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. E continuou a mão dos filhos de Israel a lutar e a endurecer-se sobre Jabim, rei de Canaã, até que exterminaram a Jabim, rei de Canaã. Aleluia, glória a Deus. Leitura do Antigo Testamento, Juízes concluída. Vamos agora partir para o Novo Testamento, certo? Iremos ler. Ontem nós começamos o livro de Marcos e hoje nós iremos terminar, certo? A leitura ontem terminou no capítulo 20. Vamos ler do 21 ao 41, certo? Tem como subtítulo Marcos 4, versículo 21, a parábola da candeia. Versículo 21 fala: E disse-lhes: Vem, porventura, a candeia para ser posta debaixo do cesto ou debaixo da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Porque nada há encoberto que não há de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, que ouça. E disse-lhes: Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. E dizia: O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio da espiga. E, quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia: A que assemelharemos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhes dirigia a palavra, segundo o que podiam compreender.
e sem parábolas nunca se falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai, a ti toda a honra, toda a glória e a ti todo o louvor. Mais um dia aqui diante da tua poderosa palavra, mais um dia que foi vencido. Queremos aqui, meu Pai, te agradecer pela oportunidade de estar diante desta palavra. Grande aprendizado tivemos, meu Senhor, e que possamos colocar em prática, que possamos meditar mais uma vez, se pudermos, porque a tua palavra é isso, meu Pai, é constância na leitura, é meditação diária, é aprendizado para a nossa vida, é colocar em prática o que nós lemos, é gravar a tua palavra no nosso coração. Por isso, meu Pai, abençoa grandemente a vida de cada um. Já já iremos para a escola bíblica dominical, me abençoar e que possamos ter um dia da tua presença, Senhor. Te adorando nos cultos e em todos os eventos das congregações. Te oro e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos aqui pegar o livro, nosso plano de leitura, irmãos. Hoje foi lido 97º dia. Tudo bem? Hoje foi lido Juízes 3 e 4. Certo? Depois pularemos para o Novo Testamento, pulamos para o Novo Testamento, Marcos 4, do versículo 21 ao 41. Hoje, domingão, 7/9 de 2025. Não percam a Escola Bíblica Dominical, certo? Eu estarei brevemente já saindo para ir assistir. A minha escola começa às 9 horas, tudo bem? Leve sua família. Mais tarde teremos culto. Aqui na minha congregação é culto de Santa Ceia. Não sei o que é na sua, mas participem. E que tenhamos um domingo para adorar o nome do Senhor. Amanhã, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui. Até mais.